Nesse momento, ó Deus, nós não queremos estar apenas conectados, ó Deus, por uma Smart TV, ó Deus, por um celular, mas nós queremos estar conectados através da pessoa do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, entregar a Ti, render a Ti, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, e nós queremos declarar, Senhor, encontre em cada um de nós uma terra favorável, uma terra fértil. Tu és o agricultor, aquele que prepara, aquele que ara a terra para receber da boa semente. E nós declaramos, ó Deus, que cada pessoa aqui é território fértil, é terra fértil, terra preparada, que acolhe a semente, que abraça a semente e que faz com que essa semente brote, floresça, frutifique e traga muitos frutos e que estes frutos permaneçam. Faça isso essa noite na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Em o nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Que eu não venha também a ser um impedimento, um empecilho. Que eu não venha atrapalhar o que o Teu Espírito Santo hoje quer ministrar sobre as nossas vidas, meu Pai. Que nesse momento toda a mente seja desbloqueada, seja desatada e seja cativo a voz do Teu Espírito Santo através da Tua palavra. E eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga: eu sou terra fértil, preparada para receber a boa semente do Senhor, que irá frutificar a 100 por 1, a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amados. Quero que você possa acompanhar comigo o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Acompanhe aí comigo. Essa palavra é uma palavra muito reveladora, mas muito confrontadora. Eu queria que você tivesse atenção, tivesse aí ligado e antenado conosco. Amém? Uma batalha de tronos e coroas. Isso é o título dessa mensagem hoje. Uma batalha de tronos e coroas. Colossenses capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Efésios 6, verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Olha bem para todas essas palavras, essas terminologias que o apóstolo Paulo declarou, onde ele define que foram criadas coisas visíveis e invisíveis, e quer sejam tronos, diga tronos, quer sejam soberanias,
principados e potestades. Nós estamos falando de reinos, de tronos, soberanias. Estamos falando sobre território que tem governo e autoridade, porque tronos e reinos são locais que têm governo, que têm autoridade. O Senhor também falou através do apóstolo Paulo que a nossa luta, a nossa guerra, as nossas batalhas, elas não são contra o sangue, não são contra a carne. E nós bem sabemos disso, nós bem entendemos isso, que passiva ou ativamente nós estamos inseridos em um contexto de guerra, em um contexto de luta. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que o mundo está passando hoje, o planeta está vivenciando hoje, é um clima de guerra. E isso não só no sentido que eu poderia definir no sentido pandêmico, de uma pandemia, mas também muito mais no sentido espiritual. Nós estamos travando essa guerra. Eu quero te dizer que você talvez não esteja percebido disso, mas você está dentro de uma guerra. Talvez você não esteja posicionado, talvez você não esteja antenado com isso, apercebido disso, mas você está inserido em um contexto de guerra, em um contexto de luta. E essa luta e essa guerra é uma guerra de altares, é uma batalha de trono, é uma luta de coroas, é uma luta de forças antagônicas entre o bem e o mal. E tudo o que diz respeito ao que nós estamos vivendo, diz respeito a um reino. Amém ou não amém? Falamos de reino de Deus que tem autoridade, que tem soberania. Tudo que Jesus falou, Ele diz, aos quais aquele que nos amou nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha só a terminologia, um império das trevas para um reino, um outro reino. Então, queridos, por onde quer que nós venhamos a nos mover, nós precisamos entender que nós estamos e iremos nos deparar nessa guerra de trono, nessa guerra de altares. E hoje eu vou te falar sobre uma guerra de coroas, sobre uma batalha, uma luta de coroas, para que a gente entenda de uma forma muito clara, mas muito contundente, o que é que nós estamos vivenciando nesses dias. E eu quero que você leia comigo o livro de 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas 20, verso 1 e verso 2. Olha só o que diz esse texto. Primeira coisa que eu quero também falar para vocês, antes de ler esse texto, é que você precisa entender que a Bíblia, do jeito que ela está disposta aí com você, nessas páginas aí, ela não está disposta de uma forma cronológica. Ela não está disposta cronologicamente. Ela não está escrita dessa maneira. Ela está dividida
por categorias de livros, ok? Nós temos os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Depois nós passamos a ter os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Mas tudo isso dentro do Antigo Testamento não é cronológico. Porque se você for ler sequenciado a Bíblia, você vai ler a história, por exemplo, dos reis, que estão descritas em 1 Reis, que estão descritas também no livro de Crônicas, que estão descritas também, parte dela, que fala sobre o reinado, alguns reinados em 1 Samuel e 2 Samuel. Então, isso não está descrito. E dentro dessa história de reis, existem as figuras dos profetas, que estão lá na frente dentro do Antigo Testamento. Então a gente precisa entender. E muitas vezes, dentro dessa cronologia, aquilo que está descrito, porque você começa a falar um episódio, um cenário, e aquele dali está descrito naquele cenário, mas nem sempre aquilo está disposto no mesmo tempo e no mesmo momento, para que a gente entenda. Por exemplo, nós estamos lendo o livro de Crônicas, capítulo 20, onde esse mesmo momento ele está descrito também lá no livro de 2 Samuel, dentro do capítulo 11, verso 1, a gente não vai precisar ler, mas você vai ver que está descrito exatamente do mesmo jeito. Está descrito decorrido um ano no tempo. Tem essa mesma nomenclatura porque dentro desse tempo. Então, vamos ler agora para que a gente tenha um entendimento disso e possamos prosseguir. Diz o seguinte: decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Olha só, tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Da cidade levou muito grande despojo. Isso lá em 2 Samuel, está descrito que Joabe enfrentou os filhos de Amon, os amonitas, e conquistou esse reino na cidade das águas. E tendo conquistado isso, ele manda chamar Davi e diz: meu rei, venha para cá, juntamente com o exército. Existem outras cidades que nós precisamos conquistá-la, e você vai conquistar, mas venha logo depressa, para que eles não venham aclamar o meu nome, pensando eles que eu venci essa batalha e não foi o teu exército, o exército de Davi que venceu. E aí Davi veio, e chegando em Rabá, a cidade já estava conquistada, o povo já estava dominado, o rei de Amon já estava dominado, e ele pega a coroa do rei. E quando ele pega a coroa do rei, ele sentiu o peso da coroa, viu que era uma coroa de 1 talento de ouro e era cravada de pedras preciosas. E muitas vezes as coroas, elas definiam o poderio do reino, ela definia a posse do reino, ela definia as conquistas de um reino. Muitas vezes, se a coroa tivesse muitas pedras, ela definia que aquele reino era um reino mais poderoso, que era um reino que tinha feito muitas conquistas. E Davi, olhando para aquela coroa e tendo conquistado, o texto diz que Davi pega aquela coroa, a coroa do rei de Amon, e coloca sobre a sua cabeça. E o que acontece é que Amon e Moabe são frutos de um relacionamento incestuoso das filhas de Ló com o seu próprio pai. 2 reinos
que foram criados, estabelecidos, através de um relacionamento incestuoso de pai e de filha. E esses reinos começaram a se levantar como adversários do reino de Israel, moabitas e amonitas. Um reino que era um reino que não tinha princípios e valores. Um reino que não tinha princípios de um Deus que regia a sua cultura e que regia a sua forma de estabelecer relacionamentos. Nós temos uma cultura hoje, que é uma cultura que tem uma origem judaica cristã, onde um relacionamento incestuoso, para nós que fomos forjados nessa cultura, isso é algo que nos choca, sim ou não? Nós não conseguimos assimilar isso como uma normalidade. Não é normal para nós um pai pegar uma filha e ter um relacionamento sexual com ela e gerar filhos a partir da sua própria filha. Mas em um reino pagão, em um reino que não tem princípios semelhantes aos princípios estabelecidos pelo Deus de Israel, que não tem valores, que não tem leis, onde apenas a autoridade do rei é estabelecida e acabou, porque diante da autoridade do rei, ele pode fazer tudo, ele pode fazer o que ele quiser. A sua autoridade é uma autoridade onde muitos governos pagãos, tronos pagãos, reinados pagãos, estabelecia até que os reis eram o próprio Deus do seu povo, e eles agiam dessa forma, eles agiam dessa maneira, e o que acontece é que diante dessa realidade, de uma conquista, de um reino pagão, Davi pega essa coroa e coloca essa coroa sobre a sua cabeça. E o texto declara que depois disso, os reis continuaram no decorrer do dia onde estavam ainda lutando, envidando as lutas e as guerras. E depois disso, Davi estava passeando sobre os palácios de Jerusalém. Os reis continuaram em guerra. E Davi voltou para o seu palácio. Enquanto estavam guerreando, Davi estava descansando nos palácios e nas varandas do rei. E estando ele passeando pela varanda do rei, ele avista uma linda mulher chamada Batseba. Uma mulher belíssima, linda. E naquele momento, mesmo Davi, tendo princípios e valores do Deus de Israel, que declarava na sua própria lei que um homem ele não poderia se relacionar com uma outra mulher que já era casada. Mas Davi, naquele momento, ele olha para aquela mulher e se permite e manda chamar, manda alguém e querer saber de quem era aquela mulher, e ele define, ele procura e diz: aquela mulher é a mulher do general do teu exército, de um líder do teu exército chamado Urias. E ele ignora tudo isso e manda chamar essa mulher. E o desenrolar de tudo isso, você já sabe. Ele se deita com essa mulher, coabita com essa mulher, engravida essa mulher. Isso sempre foi uma incógnita dentro do nosso coração, em saber como é que um homem
tão temente, tão cheios de princípios, tão encharcado de valores, um homem da Torá, um homem da lei, um homem que tinha um conhecimento. De repente, ele, em um flerte, em um olhar, ele se permite trazer aquela mulher e cometer sucessivamente erros e pecados que gerou grandes consequências dentro da sua casa e dentro do seu reinado. Mas o que aconteceu, queridos? O que aconteceu é que Davi, ele simplesmente permitiu que uma coroa pagã pudesse ter sido colocado sobre a sua cabeça. Ele permitiu que uma coroa que define, que fala de governo, uma coroa que define, fala de autoridade, pudesse ter sido colocado sobre a sua cabeça e pudesse exercer sobre a sua vida uma influência completamente estranha, completamente contraditória com os princípios e os valores que ele estava acostumado a ter. Muitas vezes nós temos a identidade, uma identidade cheia de princípios e valores, mas nós fomos acometidos simplesmente de um sequestro na nossa mentalidade, por ter permitido com que uma coroa pudesse ter sido colocado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, sobre a nossa forma de pensar, e ter exercido uma influência extremamente perniciosa, uma influência que simplesmente veio em contrapartida para contradizer os nossos princípios e os nossos valores. Uma flecha, um assédio, um repouso sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu sobre a vida de Davi. Ele permitiu que uma coroa pagã pudesse repousar sobre a sua cabeça, com conceitos pagãos, viesse desvirtuar ele do seu propósito. E você sabe o que foi que aconteceu? Aquela mulher engravida, Natã vem diante dele e conta uma parábola entre um homem rico e um homem pobre, e uma parábola injusta, e Davi muito se indigna e disse: não vamos deixar isso acontecer, vamos estabelecer um juízo sobre esse homem rico. E Natã chega para ele: esse homem rico é você. E naquele momento Davi se arrepende, mas Natã libera uma palavra e diz: olhe, mas haverá juízo sobre a tua casa, haverá juízo sobre a tua descendência, haverá consequências por tudo aquilo que você fez. E você sabe o que foi que aconteceu, e veja, perceba se existiu algum tipo de conexão com isso. Porque a primeira coisa que aconteceu foi o seu filho Absalão se levanta, se rebela contra ele. E Natã declara para ele: olha, aquilo que tu fizestes vai acontecer dentro da tua própria casa e vai acontecer em público. E o que aconteceu foi que Absalão, ele tem um relacionamento incestuoso com a sua própria irmã. A influência de uma coroa pagã, fruto de um reino pagão, que foi gerado através de um relacionamento incestuoso, gerou uma visitação sobre a casa de Davi, por ele ter permitido que houvesse o repouso de uma coroa, de um trono, de uma soberania com princípios completamente contraditórios com aquele que ele vivenciava.
e a sua casa se desestrutura. O seu filho entra e realiza simplesmente um estupro com a sua própria irmã. Depois mata o outro irmão. A entrada de um trono, a entrada de um governo que veio para desestruturar completamente aquela realidade de vida ao qual tinha sido proposto. Muitas vezes, queridos, nós não temos a ideia do nível de guerra que nós estamos enfrentando, dessa batalha de tronos e coroas, dessa batalha de mentalidades, dessa batalha de pensamentos, de princípios que estão sendo estabelecidos, de princípios que estão sendo minados dentro daquilo que nós estamos vivenciando. A desestrutura dentro do reino de Davi foi terrível. Nós estamos vivenciando um nível de guerra semelhante a esse mesmo que Davi enfrentou. Nós não temos a ideia e às vezes não temos a percepção dessa guerra de trono e de coroa que nós estamos enfrentando nesse dia, que o planeta está enfrentando nesses dias. Ei, presta atenção que eu vou te dizer agora. Estamos vivendo uma pandemia. E qual é o nome do vírus que nós estamos enfrentando? Corona. E qual é o símbolo desse vírus? O que é que significa corona? Significa coroa. O símbolo desse vírus é uma coroa. Corona quer dizer coroa. Será que isso é coincidência? Você acredita em coincidência? O que é que aconteceu diante dessa guerra que nós estamos travando? Uma guerra de trono, uma batalha de trono, uma batalha de coroa, uma batalha de governo, uma batalha de autoridade. Ei, você tem ideia do que nós estamos enfrentando? Me diga uma coisa, o planeta parou ou não parou? As economias pararam ou não pararam? Existe um trono chamado Mamon. O trono de Mamon. O trono da riqueza. O trono do fluxo, o trono do dinheiro. O trono que estabelece a economia das nações. E diante disso, esse trono, chamado Mamon, ele declara que nesse trono, sobre esse altar, sobre o altar de Mamon, escute o que eu vou lhe dizer, nesse altar de Mamon, a verdade, a justiça, a consciência, o veredicto, tudo isso tem preço. Mamon diz que todas essas coisas podem ser compradas. Mamon, ele define que dentre o seu trono, tudo pode ser comprado,
tudo tem preço. Mamon é aquele que corrompe, ele é o corruptor. E ele diz que tudo pode ser comprado, que não existe valores. Ele define que os teus princípios, ele tem preço. E se eu colocar preço no teu princípio, você se vende. Se eu colocar valor, se eu colocar dinheiro dentro dos teus valores, você se dispõe a perder os seus valores por causa de dinheiro. Esse é o governo, é o trono de Mamon. É um trono corruptor. É um trono manipulador. É um trono de uma mentalidade diferente. É um trono que corrompe organizações. É um trono que controla e que tenta controlar tudo isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ei, você está entendendo? Isso é um trono, uma coroa. E talvez isso seja uma grande coincidência, mas nós tivemos organizações de nível mundial que disseram uma coisa, depois desdisseram. Depois disseram que era isso, depois disseram que era aquilo. Sim ou não? Será que isso é coincidência? Nós estamos vivendo uma guerra de tronos e uma guerra de coroas. O mundo parou. E às vezes, manipulados por uma organização que tentou manipular coisas no mundo inteiro. Uma coroa, um trono. Mamon é esse, onde nós vivenciamos uma realidade plena, semelhante a essa, dentro da nossa própria nação. Estamos vivendo uma guerra de trono. Estamos vivendo uma batalha de coroas. Onde muitas vezes tronos iguais a tronos de Moloque. Moloque é um trono de morte, é um trono de sacrifício, é um trono que se alimenta da morte. Como em muitas outras situações na história, se alimentou de morte. Se você vai para a Bíblia, você vai entender que Moloque, ele se alimentava de sacrifício de criança. No Vale de Inom, eu preguei isso aqui recentemente. Falei para os jovens, Manassés e outros reis sacrificavam seus próprios filhos no Vale de Inom, em sacrifício a Moloque. Há um trono que se alimenta de morte, de sacrifício. Há um trono que se alimenta de genocídio. Uma guerra de trono. Uma guerra onde esse mesmo Moloque foi alimentado na Alemanha, em Auschwitz, na Ucrânia, na Coreia do Norte, na China. E todos esses governos têm uma peculiaridade, que nós não podemos fechar os olhos para isso. Estamos vivendo uma guerra de tronos. Ei, presta atenção, estamos vivendo uma guerra de coroas. E essa guerra é uma guerra de mentalidade. Me diga uma coisa.
Legalização do aborto é sacrifício a Moloque ou não? Sim ou não? Como é que um feto de 3 meses de idade e é colocado diante de nós que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, mas um feto de 3 meses de idade não é o corpo da mulher, é uma outra vida? Sim ou não? Isso é trono de Moloque ou não é trono de Moloque? Isso é trono de Moloque. Ei, igreja, presta atenção a essa guerra que o mundo está vivendo. É o mundo que está vivendo, isso não é é o mundo. O Brasil também está vivendo uma guerra de tronos, uma guerra de coroas. Depois disso, houve um desmantelo diante da família do reinado de Davi, e ele ainda se pôs a fazer um censo. Não vamos levantar um censo, mas para que levantar um censo? Um povo e uma nação que confia no seu Deus não precisa de saber do número do seu exército, porque a sua confiança, ela não está no número do seu exército. E nós também temos um trono acima de nós, nós temos uma coroa acima de nós. Nós não estamos debaixo da influência e do governo de Corona, nós estamos debaixo da influência do governo do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e nós não podemos ser manipulados por essa mentalidade, por um estabelecimento de um governo pagão, com uma mentalidade pagão, com uma manipulação, muitas vezes transvestida de princípios e de valores que vão de encontro àquilo que nós cremos e ao Deus que nós cremos. Você está entendendo o que é que está por detrás de tudo isso? Nós precisamos nos levantar com uma voz profética. Tem um maluco aí que está querendo aprovar uma lei de casamento livre. Quem viu isso aqui? Você sabe o que é casamento livre? Não é apenas casamento de gênero. É casamento livre, é casamento de pai com filha. Onde a pedofilia vai ser legalizada. É uma guerra de trono, de mentalidade. E quem é a voz que vai combater isso? Me diga. Quem é que vai se opor a isso? Isso é só o começo. Porque já existem nações que já aprovou o casamento de homem com animal. Bestialismo. Zoofilia. Onde já se viu isso? Que mentalidade pagã é essa? Que destruição dos princípios da família é esse? Nós não podemos nos calar. Só restou a igreja. Só sobrou a igreja. E essa lei está aqui no Brasil, viu? Estamos vivendo uma guerra de trono, uma guerra de coroa. Eles estão querendo colocar uma coroa pagã na tua cabeça, na nossa cabeça. E a voz profética é aquela que denuncia, é aquela que incomoda.
E muita gente vem falar, mas pastor, porque o senhor está mexendo nisso? Sabe por que eu estou mexendo nisso? Porque a minha voz profética não consegue se conter em mim mesmo. Que nós não estamos brincando, nós estamos vendo o que aconteceu na vida de um rei, que se permitiu colocar sobre a sua cabeça uma coroa, uma mentalidade, uma autoridade, um tipo de governo, e que isso gerou consequências, e que isso simplesmente desestruturou. É muita coincidência. Isso não é coincidência, isso é verdade espiritual. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos aperceber. O que é que nós estamos enfrentando nesses dias? Dias difíceis, dias tenebrosos, altares sendo levantados. Um espírito de Nosferatus, um trono de Nosferatus, um trono vampírico, um trono que simplesmente suga a energia, que estabelece novos altares, onde o vampirismo se torna uma coisa romântica. Veja, o que mais se cresceu na indústria fonográfica, na indústria da película e do cinema? O vampirismo declarado. Uma indústria do medo, do espírito do medo. Precisamos renovar a nossa mente e entender, e não somente isso, guardar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos dos nossos irmãos que não estão aqui, sabe por que eles não estão aqui? Porque eles permitiram, porque eles foram permissivos com que uma nova mentalidade, eles negociaram com princípios e valores e deixaram coroas simplesmente repousarem sobre a sua mentalidade, negociar esses princípios e valores, e hoje não estão aqui conosco, colhendo algo terrível na sua vida, na sua história, e muitos não têm força mais para voltar, porque estão debaixo desses tronos. Nós não podemos ter apenas identidade, nós precisamos, além da identidade, preservar a nossa mentalidade. Olha, você sabe de uma coisa? Eu poderia aqui falar aqui sobre vários tronos, aos quais nós temos vivenciado nos dias de hoje, o tempo inteiro. Mas houve um rei, houve um homem, que chegou em Jerusalém. E quando esse homem chegou em Jerusalém, em toda a sua caminhada em jornada, revolucionou em tudo que fazia, em tudo que falava. Trouxe um mindset, uma renovação de mentalidade, uma nova forma de ver e de pensar, renovando até o princípio da religiosidade judaica, quebrando paradigmas. Esse homem, quando veio, e que confrontado pelos religiosos da época, ele foi preso. E tendo sido preso, a autoridade, Pôncio Pilatos, não tendo o que acusá-lo, tendo recebido um recado da sua própria esposa,
tendo cuidado, porque ela tinha tido um sonho, e disse: olha, tenha cuidado de ir julgar e de se encontrar, porque não há nada que você possa incriminar a este homem. E foi dado para ele o direito de anistiá-lo. E naquele momento, existia um malfeitor chamado Barrabás, e ele chega diante dos religiosos e dos sacerdotes, e diante do povo, e diz: olha, existe uma chance de liberar este homem. Vocês podem fazer uma escolha entre o Nazareno e entre Barrabás. E todos os sacerdotes dali simplesmente aliciaram, influenciaram, para que eles pudessem votar em Barrabás. E quando Pilatos perguntou: o Nazareno ou Barrabás? Eles gritaram: Barrabás. Eles escolheram Barrabás. E ele pergunta mais uma vez, e eles disseram: Barrabás. Então, o que é que eu hei de fazer com o Nazareno? E todos gritaram: crucifiquem-o. E ele ainda foi interpelado: se és o rei dos judeus, faze algo, te defende. E ele, como ovelha muda, ficou calado. Tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. E você sabe o que foi que fizeram para ele? Fizeram para ele uma coroa. Se és o rei dos judeus, preparam-lhe para ele uma coroa. E prepararam para ele uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. Você sabe de uma coisa? Ele foi rejeitado pelos seus, para que nós pudéssemos ser aceitos por ele. Eu vou repetir porque você não entendeu. Ele foi rejeitado pelos seus, para que você pudesse ter sido aceito por ele. Ele foi trocado por um malfeitor, para que a graça te alcançasse, porque a graça significa favor de Deus para uma pessoa que não merece. Como pode ele ter sido trocado por um bandido malfeitor? Ele foi. Aquele malfeitor, aquele Barrabás era eu e você. Ele foi trocado para que a graça nos escolhesse, para que a graça nos alcançasse. Os espinhos, eles foram cravados na sua cabeça. Ele reteve, sabe que trono ele reteve na sua cabeça? Ele reteve um trono de maldição. Porque quando Deus expulsou Adão e Eva, as consequências que vieram sobre a terra, está lá em Gênesis capítulo 3, 17 e 18, que diz que cresceram sobre a terra cardos e abrolhos, espinhos começaram a crescer sobre a terra, declarando que havia uma maldição sobre a terra, e terra fala de trono, terra fala de reino, e isso declara que quando ele recebeu a coroa de espinho, ele estava pegando esse reino de maldição e cravando sobre a sua cabeça, declarando que ele estava trazendo para si um governo de maldição, para te conceder uma coroa de vida e de justiça.
porque nós estamos debaixo de uma batalha de trono e de uma batalha de coroa. Você está entendendo o entendimento e a revelação? Jesus também entrou numa batalha de coroa. Ele assumiu para si um reino de maldição para te conceder uma coroa de vida e de justiça. Que coisa poderosa! Mas isso é para que você entenda o nível de batalha e de guerra que nós estamos enfrentando nesses dias. Nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos nos emudecer, nos calar. Estão querendo colocar mordaça na nossa boca. E se temos voz profética, nós temos que denunciar e abrir a nossa boca. Ele colocou uma nova coroa sobre a nossa cabeça. E essa coroa é uma coroa de vida e de justiça, de princípios e de valores. Não há espaço para uma outra coroa. Se alguém quiser colocar uma outra coroa sobre a nossa cabeça, nós não iremos aceitar. Alguém já conquistou uma coroa para nós e nós não iremos negociar. Há um governo sobre nós. Há uma influência bendita de Deus sobre nós. Há uma influência de princípios e valores inegociáveis. Isso vale a nossa vida. E eu quero dizer, igreja, se prepare. O que é que nós iremos viver para frente? Dias que estão se delineando de perseguição. E nós iremos nos calar. Preparai o caminho do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o Senhor verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que se posiciona e do que não se posiciona. Daquele que aceita a coroa de Amon, a coroa de Moabe. Dias de guerra de trono. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Carta às igrejas. Quando eu preguei sobre João, eu falei sobre essas cartas que falam sobre nós. Amém ou não amém? Que fala da igreja do Senhor. Me escuta bem. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Diga a palavra da minha perseverança. Isso quer dizer algo para você? Guardar a palavra da perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Verso 11, escuta agora. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você que está me ouvindo, estão querendo tomar a tua coroa. Conserva o que tem. Guarda a palavra da perseverança, dos princípios e valores inegociáveis do reino de Deus. Nós não podemos admitir que coloquem na nossa cabeça a coroa de Amon e de Moabe. Já conquistaram uma coroa para nós, e nós iremos guardar a palavra da perseverança. Nós não iremos negociar até o dia onde nós seremos provados e o mundo inteiro será provado, mas ninguém levará a minha coroa. Conserva ela. E tenha o discernimento do que está nos rodeando. Porque esse tempo é tempo de leitura de estações. Estamos vivendo uma leitura de estações. Eu quero dizer, que estação é essa que nós estamos vivendo? Para que você tenha um entendimento, tem uma estação que nós precisamos saber que estação é essa. Uma estação diferente, uma estação onde o Espírito Santo de Deus está nos movendo. Espera aí que eu vou achar essa palavra, você vai ter que receber essa palavra, no nome de Jesus. Essa palavra o Senhor me deu nesses dias, lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 42, verso 14. Escuta essa estação que nós estamos vivendo hoje. Ei, você que está aí nos vendo, nos ouvindo, escuta essa estação que nós estamos vivendo hoje. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a parturiente, gritos igual a uma mulher que está em trabalho de parto. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Ei, me diga uma coisa. Você, mulher que já entrou em trabalho de parto, se alguém chegar para você e disser cale a boca, isso vai fazer alguma diferença para você? Vai impedir de você gritar? Quem está em trabalho de parto não fica em silêncio. Sabe por quê? Porque tem algo novo nascendo.
E nós não podemos nos calar. Tem algo novo sendo gerado, que está querendo ser abortado, mas nós por muito tempo ficamos calados. Mas agora chegou a hora de abrirmos a nossa boca como atalaia do Senhor, como aquele que ruge feito leão. Não iremos silenciar, não iremos nos calar. A parturiente está para dar a luz. Estamos para dar uma luz, me escute, há um novo Brasil nascendo. E eu estou sentindo essa dor de parto. Você sabe de uma coisa? A percepção que eu tenho é que às vezes alguém olha assim para mim, esse cara está ficando doido. Eu estou mesmo, meu irmão. Já fiquei há muito tempo. Não é a razão, não é o intelecto, não é o racional que me move. Eu sou movido pelo profético, eu sou movido por Deus, eu sou movido pela sua palavra, eu sou movido pelo Espírito Santo que está em mim e que não irá fazer com que eu silencie. Eu irei falar, irei gritar. O tempo de silenciar acabou. Esse tempo é o tempo de gritar, esse é o tempo de bradar. Eu bem sei a guerra que nós estamos enfrentando e estou aqui para abrir os teus olhos, para te reposicionar, para declarar que você não ficará na passividade. O Senhor está te levantando para ficar nas torres, nos muros, para ser atalaia do Senhor, para ser leão que ruge. Eu quero te dizer, o Brasil tem leão e ele já abriu a sua boca para rugir. Ai, meu Deus. Qual é a coroa que está sobre a tua cabeça? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ficar de pé. Vivemos dias decisivos, irmãos. Há dias que o mundo inteiro tem sido acometido de tantas coisas. E nós precisamos ter leituras corretas, leituras certas. Nós temos o Espírito da verdade. Nós não seremos enganados. E precisamos estar prontos. Todos nós precisamos estar prontos. A trombeta está tocando para te despertar, para te pôr novamente nas fileiras, nas frentes de batalha. Essa noite, nós vamos destruir tronos aqui.
Nós vamos remover coroas pagãs essa noite. Temos tantas pessoas que perderam suas coroas e que colocaram uma nova coroa sobre as suas cabeças. Nós vamos quebrar a força desses tronos. Nós vamos quebrar a força desses governos que influenciaram os nossos irmãos a eles se desviarem do propósito, que fizeram eles negociarem princípios e valores e se distanciaram do Deus de Israel, do Senhor nosso Deus. Pessoas que foram sequestradas na sua mentalidade, e que nós olhamos para essas pessoas e olhamos para elas, mas como é que pode? Como pode? Fulano de tal está nessa situação. Foram sequestradas na mente. Eu já fui sequestrado na mente, irmãos. Mas estou aqui para dizer que é possível voltar, que é possível se levantar, que é possível ser restaurado, que é possível ser restituído, que é possível. E se nós levantarmos esse clamor, nós iremos ver o que Deus irá fazer, quebrando tronos, quebrando reinos, impérios quebrados. E eu quero me levantar essa noite junto com você. Eu quero pedir a você que esse momento, você que está me escutando, me vendo, se levante nesse momento, entre agora em guerra juntamente conosco e vamos quebrar a influência dos tronos de Amon e de Moabe. Levante suas mãos. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito da ressurreição, Espírito de vida, Espírito que trouxe à existência aquilo que não existia, Espírito que do caos veio a gerar todas as coisas, Espírito que trouxe aquilo que não existia à existência. Essa noite nós nos levantamos com a autoridade do nome de Yeshua HaMashiach e declaramos, Senhor, essa noite a derrubada dos tronos e dos reinos. Senhor Deus, venha derrubar hoje o trono de Moabe e o trono de Amon. Meu Deus, derruba hoje o trono de Mamon, o trono de Moloque, o trono de Nosferatus, o trono do Corona, derruba hoje. Meu Deus, venha destruindo, venha aniquilando essas coroas. Espírito Santo de Deus, essa noite venha quebrando todo o jugo do engano, venha removendo agora toda a mentalidade que foi sequestrada pelo paganismo, pela Babilônia. Quebra agora, Espírito Santo de Deus, traga luz no meio das trevas, rompe agora,
queremos, ó Deus, a influência incestuosa de Moloque sobre a igreja. Aqueles que cegaram o entendimento, aqueles que trouxeram, ó Deus, a escuridão e as trevas, essa noite venha quebrando em o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida dos nossos irmãos que estão afastados, sobre a vida dos pródigos, sobre a vida daqueles que foram sequestrados na sua mente. Meu Deus, é um exército que está lá fora, e essa noite nós declaramos que o sopro do eterno, o sopro de vida, irá ressuscitar o vale dos ossos secos. Oh, ralabalabalabalamana, chorerecatalabalabalabalabalabalabala, oh, hey, hey, chocatalabalabalabalabala. Abra sua boca, comece a orar em línguas. Vamos fazer barulho agora. Vamos destronar agora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Venha quebrando o poderio dos tronos. Venha, ó Deus, sobre as nossas casas. Destrona Mamon e Moabe das nossas casas, das nossas famílias, da vida dos nossos filhos, da vida dos nossos pais. Quebra o poder, quebra o poder dos dominadores, das forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Venha em nome de Jesus. Espírito de Deus, quebre todo jugo, quebra todo jugo, derruba a estátua de Dagô essa noite, destrona Leviatã. Olha para a nossa nação, Senhor. Levantamos as nossas mãos e declaramos que há governo, que há trono na nossa nação. Não iremos ser enganados. Nós não iremos aceitar outra coroa. Já existe uma coroa sobre a nação chamada Brasil. Espírito Santo, venha. Tomamos a autoridade do nome de Jesus para ir de encontro a principados e potestades e declarar que estão atados, manietados, derrubados. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Show, parece que estou cercado.